Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês uma regra de coloração que eu tentei dimensionar, né? Eu tentei montar o setup One Punch, que é um setup do intraday que o Stormer usa, onde acontece um gap de alta, digamos assim. Digamos que a gente tem aqui uma média móvel passando, né? Vamos dizer de 21. Certo? Isso aqui no gráfico de 10 minutos. Essa regra de coloração ela foi feita para o gráfico de 10 minutos. Dá para colocar no de 15 também, mas eu não cheguei a testar. É especificamente para o de 10 minutos porque tem uma regra de tempo que eu coloquei. Então aqui no gráfico de 10 minutos, digamos que candles anteriores são curtos, são estreitos, né? E aí a gente tem um gap de alta com um candle grande, na qual o próximo candle ele tem uma, vou fazer em amarelo, porque é a cor que vai ficar. Ele tem uma contração de volatilidade, né? E o próximo candle, depois dele, na teoria, tem uma expansão de volatilidade, fazendo isso daqui. A intenção justamente desse setup é pegar essa contração de volatilidade. Opa, deixa eu fazer contra. É pegar essa contração de volatilidade aqui. A regra que eu criei, ela perceba que tem situações que não funciona muito bem, certo? Vocês precisam avaliar o que é um One Punch bom e o que é um One Punch ruim. A regra de coloração ela fica amarrada. Tem situações que funciona perfeito, tem situações que o candle ele tá na regra, né? Na programação, digamos assim, mas ele não é um One Punch bom. Então você precisa avaliar isso. Essa regra de coloração ela tem como a média de 80 sendo a média indicadora da tendência, então preço acima da média móvel de 80 tá para compra, abaixo da média móvel de 80 tá para venda. É só um exemplo, certo? Vocês podem entrar na programação e mudar para uma média mais curta, já que a gente está usando o gráfico de 10 minutos. Isso eu coloquei 80 porque eu estava testando. O sistema dele nem utiliza, é a favor das médias, né? Então ele usa as médias 8 e 80, que é a padrão que ele usa, certo? Só que como é uma situação de gap, né? As médias no início do pregão, ela tá toda sem dados, então ela fica toda esquisita. Então não é muito levada em consideração. Não precisa levar em consideração as médias. Se quiser apagar também o critério das médias, não tem problema nenhum. Então ele é basicamente isso. Ele vai acontecer, ou ele vai pintar quando acontecer o gap, por exemplo, igual aqui, gap de alta, certo? Esse candle aqui, ó, ele precisa ter 2 vezes o tamanho dos candles prévios, pelo menos os dois últimos candles prévios. Esse candle aqui ele precisa ser um candle de contração de volatilidade, ou seja, ele precisa ser um candle que tenha o corpo estreito, certo? Entenda corpo como isso daqui, certo? Fechamento, né, e abertura aqui nesse caso. E é isso, certo? Por exemplo, ele vai pintar de amarelo, igual ele fez aqui, ó, sugerindo um possível One Punch. Aí, se esse candle daqui rompesse, ele iria categorizar o One Punch. Se não, ele vai pintar de amarelo, mas você precisa desconsiderar. Então, vamos mostrar aqui uma situação para compra e para venda. Ó, vamos mostrar aqui uma situação em que a programação funcionou muito bem. Ó, perceba que esse candle ele tem 2 vezes o tamanho dos candles anteriores e esse candle ele é um candle de contração de volatilidade, um candle estreito, rompeu a máxima, você vai entrar na ponta da compra. Basicamente é isso a regra de coloração. Ó. Perceba que nem sempre ela funciona, porque eu levo em consideração o tamanho desse candle. Eu levo em consideração na regra de coloração o tamanho desse candle inteiro e não o corpo dele. Então perceba que ele é 2 vezes maior do que os candles anteriores
E esse candle é um candle de contração, mas ele foi bem aqui embaixo no candle, então a gente não pode levar tanto em consideração a isso. Se você entrar, é um risco que você está correndo, porque o ideal é que ele seja aqui em cima, mostrando que os compradores estão com muita força, né? E não tenha toda essa baixa como aconteceu aqui. Aqui ele deu certo até, ele subiu bastante, mas não é essa situação que a gente está procurando. Eles precisam ainda ter esse critério de avaliação do que é um One Punch bom e um One Punch ruim. Certo? Espero que tenha ajudado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto.